Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo de eletromagnetismo aplicado. Estaremos vendo a carta de Schmidt, taxa de onda estacionária em circuitos de alta frequência. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sino e seja notificado dos lançamentos semanais. Os assuntos deste vídeo são taxa de onda estacionária, definição e aplicações, identificando e lendo a taxa de onda estacionária, convertendo de taxa de onda estacionária para coeficiente de reflexão e vice-versa. E algumas considerações sobre os assuntos abordados. Se você tem interesse no assunto, se você gostaria que esse canal fosse mais conhecido entre o pessoal da área de telecomunicações, dê o seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Vamos ao nosso primeiro item, taxa de onda estacionária, definição e aplicações. O termo VSWR é a sigla para Voltage Standing Wave Ratio, ou SWR, Standing Wave Ratio. Pode ser de tensão e de corrente. Nunca é usado de corrente, então tensão está subtendido. Então SWR é bastante comum. Em português temos coeficiente de onda estacionária, observe que nem é citado que é de tensão, ROI, que é relação de onda estacionária, e TOI, taxa de onda estacionária. Todos esses 5 abreviaturas representam o mesmo parâmetro. A definição da taxa de onda estacionária é 1 mais módulo do coeficiente de reflexão dividido por 1 menos módulo do coeficiente de reflexão, módulo de gama. Os símbolos da letra grega Rho e gama são geralmente utilizados para representar o coeficiente de reflexão de tensão em circuitos de alta frequência. Ambos são utilizados. Vejamos o nosso primeiro exercício. Medidas em uma linha de transmissão indicam um coeficiente de reflexão igual a menos 0,14. Vamos determinar o valor da taxa de onda estacionária. Solução. Se o coeficiente de reflexão é menos 0,14, logo temos que o módulo é igual a 0,14. Vamos aplicar a equação de VSWR em função do módulo do coeficiente de reflexão e encontramos 1,33. Para as condições dadas, a taxa de onda estacionária é então igual a 1,33. É um valor muito bom para sistemas de telecomunicações sem fio. No próximo exercício, medidas indicam um coeficiente de reflexão de 0,14, positivo. Vamos determinar agora o valor da taxa de onda estacionária. Aplicamos então as nossas equações a partir dos parâmetros dados e obtemos 1,33. Sim, porque a taxa de onda estacionária utiliza o módulo do coeficiente de reflexão, não importa o sinal, é o módulo. Podemos também agora obter o módulo do coeficiente de reflexão em função do valor da taxa de onda estacionária, conforme mostrado na figura. Observe que o módulo nós não temos informação de fase. No próximo exercício temos uma taxa de onda estacionária igual a 1,25. Vamos então determinar o módulo do coeficiente de reflexão. Aplicamos a equação e obtemos 0,11. Para as condições dadas, o módulo, nós não temos a fase, o módulo do coeficiente de reflexão é igual a 0,11. É um excelente valor. Podemos também definir a taxa de onda estacionária a partir dos valores máximos e mínimos de tensão na linha, pela equação mostrada. Medidas em uma linha de transmissão indicam uma tensão máxima de 250 volts e uma tensão mínima de 200 volts numa certa linha de transmissão. Determine para tais condições a taxa de onda estacionária e o módulo do coeficiente de reflexão nessa condição. Aplicando a definição de VSWR, temos 1,25 e o módulo de gama igual a 0,11. No nosso próximo item, vamos identificar e ler a taxa de onda estacionária na escala da carta de Schmidt. Dado uma certa impedância conectada a uma linha de transmissão, podemos obter, sem qualquer cálculo adicional, os seguintes parâmetros de casamento na carta de Schmidt: o módulo do coeficiente de reflexão de tensão, a taxa de onda estacionária, que estamos vendo agora, a perda de transmissão e a perda de retorno, que veremos em vídeos posteriores. A taxa de onda estacionária ela pode ser lida na escala SWR, em uma das escalas do retângulo azul da figura ao lado. Veja na figura ao lado abaixo, à direita, o retângulo azul com as diversas escalas. Procure no lado esquerdo, na escala mais acima por SWR. Vamos dar um zoom. E aí temos SWR, a primeira escala acima à esquerda, onde leremos os valores de taxa de onda estacionária.
Aí está um zoom ainda maior. Observe, SWR. Cuidado, existem duas indicações de VSWR, onde estacionária, SWR, na escala. Nós temos uma escala superior escrito SWR e uma escala inferior escrito DBS. A superior SWR é a que nós vamos utilizar ao longo dos vídeos, pois é o valor da taxa de onda estacionária que nós costumamos trabalhar. A inferior DBS é a VSWR expressa em dB, muito pouco utilizada. Então, nós temos a escala de SWR que nós vamos trabalhar, e nessa escala você vai ler os valores de onda estacionária do centro para a esquerda, a partir do centro, desde o valor mínimo 1 até o valor máximo infinito. A taxa de onda estacionária varia, então, do valor mínimo 1, casamento ideal, até infinito, reflexão total, ou perda máxima por descasamento. Aí está na nossa tabela, de 1 até infinito. O casamento ideal, quando a fonte consegue transferir toda a potência disponível para a carga, nós temos o valor da taxa de onda estacionária igual a 1. Vejamos um excelente casamento de impedâncias. Uma taxa de onda estacionária igual a 1,25. Como lemos esse valor na escala? Observe, o valor anterior, 1,2. O valor posterior, 1,3. No meio entre os dois valores, podemos arbitrar 1,25. Um valor de VSWR de 1,25 equivale a que valor de um módulo do coeficiente de reflexão? É o que veremos agora neste item, convertendo de VSWR para módulo de gama e vice-versa. Se você está gostando do vídeo, aproveite, deixe o seu like, ajude a divulgar o canal em nosso próprio idioma. Obrigado. Aí temos uma VSWR de 1,25 equivale a um módulo do coeficiente de reflexão 0,11. Na escala mais acima, veja onde tem SWR. A seta azul corta em 1,25, desce até a escala de coeficiente de reflexão, LI, nós já vimos isso, entre 0,1 e 0,12, portanto 0,11. Repare que essas linhas são paralelas, a linha que está na escala da sua carta de Schmidt. Vamos dar um zoom agora para ver com mais detalhes. Na escala superior, temos a seta passando entre 1,2 e 1,3. Sim, eu sei que você está vendo um ponto, mas lembra que a escala foi impressa nos Estados Unidos, então lá eles usam ponto em vez de vírgula aqui no Brasil. Então está entre 1,2 e 1,3. Então 1,25. Traçamos a seta e vamos até a escala do nosso módulo do coeficiente de reflexão, que está entre 0,1 ou 0,10 e 0,12. Podemos arbitrar então 0,11. 1,25 na escala de VSWR equivale então a 0,11 na escala do módulo do coeficiente de reflexão. Aí está a escala completa e aí está o nosso valor de VSWR muito ruim, o valor péssimo de casamento. O VSWR igual a 5. Vamos usar agora o nosso zoom, 5. Vamos descer para o coeficiente de reflexão, é o I, é o que nós estamos utilizando com o coeficiente de reflexão de tensão. Qual será esse valor? Vamos aproximar ainda mais. 5 linhas paralelas, você tem que manter a sua linha paralela à indicação que está na escala da carta de Schmidt, e aí você chega até a linha de coeficiente de reflexão, é o I. Quanto é esse valor? Um zoom ainda maior, 5 e chegamos a um valor. Que valor é esse? 0,6, 0,60, 0,62, 64, 66. Então, o imediatamente à direita, 0,66. Imediatamente à esquerda, 0,68. 0,67 está no meio. Então, nós podemos interpolar e estabelecer que, nesse caso, para uma SWR ou VSWR igual a 5, nós temos que o módulo do coeficiente de reflexão é igual a 0,665. Observe que depende até da grossura do traço, do lápis que você fez, ou o traço na escala da carta de Schmidt. Então, traço bem fino. Vejamos o exercício. Medidas em uma linha de transmissão indicam uma taxa de onda estacionária igual a 5. O valor que nós acabamos de ver. Determine o módulo do coeficiente de reflexão sob tal condição. Nós agora vamos trabalhar com as equações. Então, vejamos. Aí está a definição e pelas equações obtemos 0,666. Então, esse é o valor dado pelas equações.
no gráfico nós tivemos algo em torno de 0,665, uma excelente aproximação. Próximo exemplo, nós temos um módulo do coeficiente de reflexão igual a 0,2, que agora queremos saber qual o valor da taxa de onda estacionária. Nós vamos comparar os dois valores, tanto usando as equações, o método analítico, quanto o método gráfico da escala da carta de Schmidt. Usando as equações, obtemos taxa de onda estacionária 1,5 e na escala 1,5 também. Idênticos resultados. Vamos ver. As linhas são paralelas, veja o 0,2, a seta passa exatamente por 0,2 na escala de coeficiente de reflexão, é o I. E atinge que valor na escala de SWR? Exato, entre 1 e 4 e 6, 1,5. Aí está o valor. Você quer ver um zoom? 0,2 na escala de módulo do coeficiente de reflexão. Olha qual o valor que você chega na escala de SWR, 1,5, entre 1,4 e 1,6. Então aí está uma tabela mostrando, para ver SWR igual a 1,25, 1,5 e 5, quais os valores do módulo do coeficiente de reflexão, tanto pelo método analítico, essa coluna central, quanto pelo uso da escala da carta de Schmidt, na coluna da direita. Observe a incrível precisão gráfica que foi obtida. Sempre vai ser assim? Não, às vezes não. Vejamos algumas considerações. Determinar a taxa de onda estacionária de uma carga complexa ligada a uma linha de transmissão sem uma única conta sequer, converter de onda estacionária para módulo do coeficiente de reflexão e vice-versa, sem cálculos. É bom demais para ser verdade, não é? Mas é verdade. É a carta de Schmidt. Fácil, rápido e simples. Mas é um método gráfico. Cuidado ao interpretar os resultados mostrados na escala. Muitas vezes você vai ter que fazer uma interpolação entre valores. O que nós vimos nesse vídeo? Como fazer a leitura da taxa de onda estacionária e converter para o módulo do coeficiente de reflexão na escala da carta de Schmidt. E o que nós veremos no próximo vídeo? Como fazer a leitura da perda de retorno em dB na escala da carta de Schmidt. E como converter entre esses parâmetros. Módulo do coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária e perda de retorno em dB. Se você gostou do vídeo, aproveite, deixe seu like e indique seus amigos. Faça suas perguntas e deixe seus comentários. Obrigado. Nossas referências bibliográficas, nós já comentamos sobre elas. Se você tiver maior interesse nas áreas de telecomunicações eletrônicas, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Este livro aborda o dB e unidades derivadas do dB, com aplicações e exercícios resolvidos em medidas em telecomunicações e eletrônica. Obrigado por ter assistido o vídeo, inscreva-se no canal e aqui você encontra vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Até o próximo vídeo.